Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco agora sobre a Segunda Guerra e como ela começa, né? É, Poderia-se dizer que a Segunda Guerra, né? Acho que a gente já discutiu isso em sala. Em história, as coisas são um processo. Elas não acontecem de uma hora para outra, né? Como, por exemplo, para os Estados Unidos, e inclusive me parece que nos livros didáticos estadunidenses consta assim, a Segunda Guerra Mundial ela começa em 1942, quando os Estados Unidos, né, ele entra na guerra. No entanto, na verdade, assim, a Alemanha ela vai assinar em 36 um tratado com, com a União Soviética, tá? E é um tratado no qual ela divide a Polônia, tá? Ela já fala assim, olha, eu vou... não fica claro, né, a intenção, mas o que está dizendo lá é que, tipo assim, caso a Alemanha tome a Polônia e tal, essa parte aqui da Polônia vai ficar para a União Soviética. E a União Soviética se compromete a não atacar a Alemanha. Isso já em 36. Né? E, na verdade, em 38, né, vai acontecer o ataque à Polônia. Na verdade, assim, durante a década de 29, depois de 30, na verdade, né, década de 30, né, bem no início, antes também, né, já tem bastante a depressão, né, o desemprego, a inflação já é alta na Alemanha, né, bastante crise. E aí então, nesse finalzinho da década de 20 e começo de 30, nós temos a ascensão do Partido Nazista, Partido Nacional Socialista Alemão, né? E em 33 o Hitler chega ao poder pelo voto, ele se torna chanceler. Tá? A partir do momento que ele chega, né, que ele entra que ele chega ao poder, já começa uma série de preparações, vamos dizer, para uma futura guerra. Por quê? No Tratado de Versalhes, final da Primeira Guerra, a Alemanha ela foi, vamos dizer assim, castigada e ela não poderia colocar, não poderia ter um exército maior que, sei lá, 200 mil, não podia ter força aérea, não podia ter nada disso. E o Hitler chega ao poder já esquecendo essa proibição, fortalecendo, pesquisando armamento, produzindo arma, tanque, avião, navio, tudo. Ou seja, quem está fazendo arma está se preparando para a guerra. Né? E aí, assim, oficialmente se fala do começo da guerra com a declaração da França e da Inglaterra. Então, em setembro de 39, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha por atacar a Polônia. Mas essa decisão não acontece do dia para a noite. A Alemanha chega lá, vou lá atacar a Polônia e beleza. Não. Então há uma cronologia anterior aí que a gente tem que se colocar. Primeiro que a gente tem que incluir aí o Japão, que faz parte do grupo nazista. Eles estão do lado da Alemanha nazista na Segunda Guerra, né? E o Japão, em 18 de setembro de 1931,
tá? Ele invade a região da Manchúria. A região, o Japão é um monte de ilha, um arquipélago, tal. A Manchúria fica ali no continente. Então eles atacam a Manchúria. Em 35, de 35 a maio de 36, a Itália fascista, já sobre o domínio, já sobre o governo do Benito Mussolini, invade e anexa a Etiópia, que é um país africano que fica ali na costa do mar Mediterrâneo. Etiópia era um país assim um pouco diferente, porque vamos relembrar, né? Na Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, antes, né, acontece uma corrida pelo domínio da África e ela é um dos únicos países, né, só a Etiópia e a Libéria que elas vão manter uma independência na região ali da África, né? Mas a Itália vai lá e anexa a Etiópia, tá? Já em um começo, isso em 36, tá? 2 de outubro. Dia 25 de outubro, né? No mesmo mês vai acontecer o Tratado de Cooperação do Hitler e do Mussolini. Né? Em novembro do mesmo ano, a Alemanha e o Japão vão assinar o Tratado Anticomintern, que é um tratado com os comunistas que eu já falei ali, né, com a União Soviética, no qual eles, nós não vamos nos atacar, né? Pô, se eu chego para você e falo assim, olha, vamos fazer um tratado aqui para a gente não se atacar, o que significa? Que vai rolar um fight, uma luta ali, né? Ainda mais que se vocês pegarem ali, no mapa da Alemanha, de um lado tá a Rússia, do outro lado as nações francesa e inglesa. Então imagina para o cara manter guerra e gente dos dois lados, é muito soldado. Então com esse pacto eles acabam, vamos dizer assim, focando só numa frente da guerra, né? Embora o Hitler odiasse os comunistas e tudo mais, e enfim, né? Depois ele ia pegar os caras também, ele não ia deixar. Mas naquele momento é só uma questão assim, olha, eu tenho aqui nas minhas costas inimigo e tenho inimigo na minha frente. Então ele faz um pacto com quem está de um dos lados e o outro lado ele vai para cima, tá? Em 37 o Japão ele já invade a China. Então ali já começa de certa forma a Guerra Mundial do Pacífico, ela começa ali em 37. Tá? Vamos lembrar. Tomada da Polônia, 39. 37. Em 38, tá? 11 de março, um pouquinho mais de 6 meses aí, a Alemanha ela incorpora a Áustria, né? A chamada Anschluss, sei lá como é que se pronuncia isso, Anschluss. E a Alemanha anexa a Áustria e fala assim, a Áustria agora é nossa. Isso sem luta, sem nada. Simplesmente eles anexam o território. Tá? Em setembro do mesmo ano, Alemanha, Itália, Grã-Bretanha e França vão assinar um acordo de Munique, né? No qual a Força República da Tchecoslováquia a ceder à Alemanha nazista a região dos Sudetos, incluindo importantes estratégias de defesa militar daquele dia. Eu estou acompanhando aqui a cronologia que eu vou mandar para vocês depois do site, tá? Então veja, nesse momento, o Acordo de Munique, a Grã-Bretanha e a França, elas vão assinar com a Alemanha. O que está acontecendo? A Tchecoslováquia
ela tem um pedaço do território dela que onde estão onde a população lá ela tem origem alemã, a região dos Sudetos. E a Alemanha está dizendo, olha, essa região aí tem alemão, então essa região aí, ó, é nossa. E nesse momento a Alemanha, já em 38, tá power. Os caras estão crescendo exército, o poder militar, e a França e a Inglaterra, a Grã-Bretanha, eles querem andar aquela turmada, deixa disso, não vamos fazer isso, não vamos para cima desses caras, vamos tentar manter na paz, porque a Primeira Guerra Mundial foi foi terrível, né? Ninguém queria uma outra guerra como aquela, né? Então, nisso, eles vão concordar com a ideia da Alemanha de falar, ó, tem alemão, então deixa eu pegar, tá? E era um lugar extremamente estratégico, né? Para os alemães pegarem, por quê? Era um lugar, uma posição estratégica para a defesa militar. Então, sem essa região dos Sudetos, ficou fácil, porque depois a Alemanha vai tomar, né? A Tchecoslováquia. Fica fácil de tomar o restante. Mas a princípio eles vão tomar aquilo lá sem luta. Só, tipo, sabe quando o cara tipo, mostra o porrete e fala, e aí? Posso pegar? É mais ou menos isso. Tá? 38. Então, de 14 a 15 de março de 39, sob a pressão da Alemanha, os eslovacos da Tchecoslováquia vão declarar a independência e vão formar, aliás, a Tchecoslováquia ela tem ali vários grupos étnicos, né? Então assim, ó, Tchecoslováquia, então tem a Chechênia, depois eles vão se separar nesse momento, em 39. Chechênia, Tcheco e Eslováquia. Então os eslovacos, eles vão declarar a independência, né, e vão formar a República da Eslováquia. E os alemães, então, vão ocupar as províncias remanescentes que não são da Eslováquia, já violando o Acordo de Munique. Porque o Acordo de Munique era assim, ó, tudo bem, a gente vai te dar isso aqui, Hitler, você vai pegar esse pedaço aqui, mas ó, não pega mais nada, hein? Olha lá, a gente está deixando, nós é que deixamos você pegar. O alemão, claro, tranquilo, não pega nada. E foi lá e toma. Né? 31 de março, né, a França e a Alemanha asseguram a integridade das fronteiras do Estado polonês. Isso significa que é como se eles falassem, ó, se mexer com a Polônia, mexer com a gente. É mais ou menos isso. Tá? Isso em março. Em abril, a Itália invade e anexa a Albânia, que é ali próximo nos Balcãs, na região dos Balcãs, a Polônia, tinha me fugido aqui, que fica ali próxima é o chamado leste europeu, tá? Em agosto, a Alemanha, né, e a União Soviética, elas vão assinar um outro pacto, né, de não agressão, e vão dividir outras coisas ali do leste europeu, tá? E aí então, em 1º de setembro de 1939, que é a data oficial, começa a Segunda Guerra Mundial com a tomada da Polônia. A Polônia tinha um exército ridículo, a Alemanha chegou com tanque, avião, e os caras defendendo os caras lá com a cavalaria, claro, né? Arma de repetição ali e tal, mas rifle, mas em cima do cavalo, tá? E aí então assim começa a Primeira Guerra Mundial,
tá? Na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho melhor o desenvolvimento dessa guerra. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Um abraço.